Uma das visões mais tranquilas e claras que nós tivemos do Brasil, com muita ponderação, é do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? E eu tenho o prazer de falar com o presidente Fernando Henrique Cardoso mais uma vez. Presidente, um abraço, bom dia ao senhor, espero que o senhor esteja bem. Bom dia, eu estou bem. Pessoalmente estou bem. O que está em volta é que é chato, né? Não da minha casa, mas de São Paulo, do mundo. Como é que o senhor analisa, como ex-presidente da República, não é, a posição do presidente Jair Bolsonaro na atuação dessa crise contra o coronavírus? O presidente da República é uma ação que é simbólica. Ele precisa expressar um sentimento para com o povo e uma visão de futuro. Tem que ser o líder, tem que apontar caminhos. Não pode ficar separando bons dos maus, o que gosta ou não gosta. Ao contrário, acho que tem que buscar coesão e abrir expectativa de um futuro melhor. Eu não sei se ele tem feito isso. Eu não gosto de estar como fui presidente, eu sei das dificuldades de ser presidente, não quero estar aqui fazendo críticas superficiais. Eu nunca vi o presidente Bolsonaro na vida. E olha que ele foi deputado, eu fui muita coisa. Nunca vi. Mas eu acho que está faltando um pouco mais desse sentimento de responsabilidade histórica, digamos assim, a ele. Parece que entra em clinch, entra em briga a toda hora, muita presença de filhos nas decisões, eu não sei se é verdadeiro, às vezes a imprensa pode exagerar, mas geralmente eu acredito, porque quando tem fumaça, tem fogo, né? Enfim, eu não acho que que ele tenha entendido a dificuldade do momento e a grandeza da função presidencial. Está criada uma crise séria entre o ministro Mandetta e o presidente Bolsonaro. O ministro Mandetta ontem reagiu às críticas do presidente, dizendo que às vezes o ministro exagerava e falou com outras palavras. Mas o ministro Mandetta respondeu de uma forma que foi grave também. Né? Ele disse assim, olha, ele foi eleito e eu trabalho. Não foi legal. Perder o comandante do barco num momento como esse, e esse comandante do barco é o Mandetta, que é ao lado da ciência, seria terrível nesse momento em que a crise foi dita agora por especialista, e especialistas estão dizendo que as 2 próximas semanas serão vitais, porque o pico da crise é daqui 15 dias. Quer dizer, já estamos no pior momento de contaminação, no pior momento dessa doença, que os outros países já enfrentaram essas ocasiões. Dá para a gente se espelhar nisso. Perder o comandante do barco agora seria muito ruim. O senhor vê dessa forma também que a saída do Mandetta seria muito grave? Eu acho. Eu não conheço o Mandetta, nunca vi. Não me lembro, pelo menos. Agora, ele tem agido corretamente. Ele tem tentado, num momento difícil, explicar ao país. Ele fala de uma maneira simples, isso é importante. Ele diz as coisas que elas se aparecem a ele com veracidade. De modo que eu acho que mexer num homem como esse, nesse momento, é um erro. Não sei porque, às vezes, dá a sensação de que o presidente Bolsonaro tem ciúme do modo como o outro aparece muito, e é natural que apareça muito nesse momento, quem é ministro da Saúde, né? Eu me lembro que quando eu tive uma crise difícil, mas menos difícil que essa, que foi a questão do apagão, era o Pedro Parente quem aparecia, porque o Pedro Parente foi o executivo naquele momento. Mas isso foi um motivo de alegria para mim, não de preocupação, porque o presidente não tem que se preocupar com esses detalhes. O presidente foi eleito, tem mandato. Os outros não. Então o presidente tem que ser seguro. Eu estava dizendo há pouco uma coisa que eu vou repetir a você. Eu fui presidente durante 8 anos e eu fui ministro 2 anos anteriores, 10 anos na verdade, eu tive uma influência grande na condução do Executivo brasileiro. Eu não me lembro de eu ter alterado a voz. Por quê? Porque não precisa. Você não tem que estar dizendo que você manda, que você sabe, gritando, humilhando o outro. Não precisa. Isso não é necessário. Você tem que fazer gestos, atuar, ouvir o outro. Se você tem gente boa ao seu lado, aplauda os que são bons. Para isso você vai ter ciúme dos bons. Aí você não governa. Você tem que falar de outra maneira. É melhor que a pessoa seja mais segura de si mesmo. O presidente tem que ser seguro. Quer dizer, seguro não precisa ser exibido. Não precisa. As coisas, já a posição presidencial, por si só, já leva uma publicidade, uma mídia, uma presença muito forte. Não precisa mais. Deixa que os outros apareçam. Né? Eu acho que tirar o ministro Mandetta agora
Eu acho um erro, né? E eu não conheço o Mandetta, ele não sei nem de que partido ele é, também não sou interessado em partido A, B ou C. Acho que nessa altura não é essa a questão. É ou não eficiente? Está tocando o barco ou não está tocando o barco? Parece que está tocando o barco. Fazer o que diante dessa crise? Existe uma dúvida muito grande no combate a essa pandemia aqui no Brasil. Outros locais, até o Trump, que era intransigente, começou a ouvir mais a ciência do que qualquer outra coisa. Porque o país é um país pobre. O presidente Jair Bolsonaro defende que se o cara não morrer da Covid-19, vai morrer de fome. Então ele defende o lado da economia que teria que ser aberta e a pessoa ser exposta e, mesmo assim, a economia continuar o seu caminho. Alguns governadores pensam de forma diferente, como o governador Dória, que tem uma clara rixa com o presidente da República, um para o outro, o outro para um. Eu tentei fazer os dois. Eu perguntei ao Dória, dá para você sentar com o Bolsonaro? O Dória, gentilmente, não dá para sentar com o maior prazer e tal. Eu sentaria com o presidente Bolsonaro depois da briga. Logo em seguida, eu entrevistei o presidente Bolsonaro. Falei, o senhor sentaria com o Dória? Sentaria, o Datena, sentaria o Dória, que usou meu nome, que não sei o quê, que seca de grade e tal. Sentaria, mas sentou o pau nele. Falou, bom, desse jeito é melhor o senhor sentar a um distanciamento social maior do que a ciência está dizendo. Sentar uns 4, 5 metros um do outro. Ali não tem negócio. Na sua posição como estadista, não é? Como é que essa crise deve ser encarada, presidente, ao lado do aspecto econômico, né? A maior nação econômico-militar do mundo perdeu 10 milhões de empregos em 2 semanas, mas perde uma vida a cada 3 minutos na sua maior cidade, uma das maiores cidades do planeta, uma pessoa morre a cada 3 minutos em Nova York. Qual o senhor acha que é o caminho ideal? O da ciência, o da economia ou o caminho do meio? Ou se não tem jeito, o negócio é isolar mesmo numa fase mais crítica da doença? Olha, eu tenho formação acadêmica. Então, para mim, é muito difícil ficar contra o caminho da ciência. Eu acho que a ciência, nessa hora, especialmente, prevalece. E você tem que salvar vidas. Que vai haver uma depreciação da riqueza nacional é indiscutível. Quanto vai cair o PIB? Eu não sei, ninguém sabe. Vai ser forma de V, forma de U, tudo isso é especulação. Mas tem que abrir o tesouro, tem que dar dinheiro a quem precisa. Isso significa o seguinte, vamos nos endividar. É bom isso? Não, não é bom. É preciso fazer com critério. Eu tenho apoiado a ideia da Câmara, no sentido de você ter um orçamento de guerra. Ou seja, só para essa ocasião, você tem que deixar livre dinheiro para os que necessitam combater o coronavírus. Mas não pode contaminar aquilo que é essencial, que é a recuperação no futuro das finanças públicas. Mas cada momento, você tem que enfrentar o momento, não o momento seguinte. O momento atual é enfrentar a morte, evitar que as pessoas morram. Não é que não trabalhem. Vai ter que cuidar disso também. E por isso mesmo eu acho que é preciso que o governo abra as burras do tesouro, solte o dinheiro, porque muita gente não vai ter como se aguentar e vai ser necessário o apoio do Tesouro. Então, eu penso assim, a única vantagem, se é que é vantagem que eu possa ter nessa matéria, é que eu sou velho, eu vou fazer 90 anos no ano que vem, e vivi muitas coisas. Eu acho que nessa hora todo mundo vira keynesiano, quer dizer, tem que fazer o governo gastar dinheiro para fazer obra, não sei o quê, para dar emprego, não é? No futuro. Acabou a austeridade, mas não é que acabou a austeridade para sempre. No momento, tem que pensar que no futuro vamos ter de novo que ter contenção, né? Enfim, a economia não é uma ciência exata e ela funciona de acordo com as circunstâncias. Na circunstância atual, tem que soltar o dinheiro e tem que haver atenção médica às pessoas. E a mídia brasileira, vocês, têm desempenhado um papel importantíssimo, que é transmitir a informação adequada. É o que está faltando ao governo. Transmitir a informação adequada, não contra da saúde o Mandetta está fazendo. Não é isso. É no que diz respeito à economia. O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro? E abrir esperança. Um governante que não abre caminho de futuro não inspira ninguém. Ele está condenado por ele mesmo, é incompetente para exercer a função de liderança. Não pode viver só na rinha, na briga de A com B com C. Isso que você descreveu aí é normal
no cotidiano da vida política, tem que brigar e tal. Mas quando você se posiciona, senta na cadeira presidencial, não é isso que conta. Você tem que olhar para o futuro do seu país, do seu povo. E esse povo e esse país estão inseridos na humanidade, no mundo maior. Tem que olhar para tudo isso. São palavras? Não são palavras. É preciso transformar isso em ação concreta. É fácil? Não, é difícil. É mais difícil no momento de crise, como os que nós estamos vivendo. Mas é aí onde se testam os líderes. Ninguém nasce líder. Você vira líder. E você também deixa de ser, se você não é capaz de cumprir a função no momento adequado. Se a gente atinge o pior momento da crise em 15 dias, não há nem por que também tomar-se algumas atitudes precipitadas. Seria muito precipitado perder o comandante do barco, que no momento é o Ministério da Saúde e é o Mandetta. Não seria adequado que o Mandetta saísse de forma alguma, que o presidente colocasse o Mandetta na rua. Não acredito que ele faça isso, porque nenhum sujeito que chega à presidência da República é ingênuo. Não faria isso. Não acredito que ele faria. Mas também já se fala em outras medidas que me parecem radicais para o momento que nós vivemos. Nós temos só 15 dias para a crise, já se começa em falar, muita gente pedir impeachment do presidente da República. Isso me parece que um momento inadequado e não razoável para o enfrentamento de uma crise como essa que o mundo está passando. Não, presidente, eu estou enganado. Não está enganado, não. É isso mesmo. Mexer no Mandetta agora é mexer em vespeiro. Para quê? Se o homem está indo bem. Fala como um ser humano normal. Fala com sentimento. E está mobilizando o que é possível mobilizar. Para que mexer com ele? É um erro, né? Agora, para que cogitar de impeachment nesse momento? É outro erro. Impeachment não pode ser um objetivo. Quando impeachment é um objetivo político, é jogo do poder. Não é isso que nós queremos nesse momento. O impeachment ocorre quando há paralisação das decisões, quando o governo deixa de ser capaz de decidir e quando infringe alguma regra constitucional. Mas é preciso ter paciência. Nós já tivemos vários impeachment. Mais um no Brasil, eu preferia que não houvesse. Se for necessário, fazer o quê? Mas eu não vou mover com o objetivo de provocar um impeachment, porque eu acho que é um erro para o Brasil. Pode ser que eu seja demasiado institucional pelas funções que exerci e pelo meu temperamento. Eu sou institucional. Eu acho que a gente tem que preservar as instituições e o povo, pensar no futuro. Mas eu acho que cogitar nesse momento de tirar o presidente atrapalha mais do que ajuda. Vamos primeiro ganhar a guerra contra o vírus. A impressão que a gente tem, esse ponto é fundamental, o senhor falou que o governo tem que abrir o tesouro, e está abrindo. Tomou até que medidas importantes. O Bolsa Família, que foi praticamente pensado pelo senhor, pelo seu governo, e que o Lula espertamente foi lá, aproveitou e desenvolveu, colocou em prática e conseguiu 40 milhões de votos, não é? Agora foi reforçado, é uma boa medida, e mais os R$600. É o ideal? Não sei, é o que o governo tem por enquanto. Agora, o presidente Jair Bolsonaro está tendo dificuldade para fazer esse dinheiro chegar ao povo exatamente por esse fator que o senhor está dizendo. Ele está acuado com medo de cometer algum erro e abrir espaço para que, num futuro próximo, ele possa ser empichado por uma atitude que não seja dentro da Constituição, por uma atitude que não esteja dentro do regimento. Ele já falou várias vezes, eu sancionei, mas eu não vou dar o dinheiro se eu não tiver a justiça atrás de mim. Me parece que o presidente está acuado exatamente desse aspecto, com medo de errar e abrir uma porta lá na frente para os muitos inimigos que ele tem, com certeza. Todo presidente tem, sempre teve e sempre terá. Não lhe parece isso, que o presidente parece acuado nesse aspecto para desenvolver essas medidas de ajuda ao povo, que seria fundamental ajudar o povo nesse momento, presidente? Eu acho que não há razão para ele estar amedrontado, se é que está, com respeito a isso, porque o Congresso não é insensível ao sentimento do povo. Na medida em que o governo atuar em benefício do povo, o povo sente que está atuando. Então eu acho que não tem que hesitar nesse momento, não. Tem que avançar. Ao exercer a presidência da República, é preciso ter coragem. Veja, eu nunca fui de bravata, nem sou de bravata. Não vivo dizendo que vou fazer isso, fazer aquilo, não é meu estilo. Mas eu nunca deixei de fazer o que era necessário. Com muita paulada em cima de mim. Olha que o PT não foi mal, não foi fácil. O PT não perdoava nada. Bom, eu fazia o que eu achava que era correto.
O Bolsonaro tem que fazer o que ele achar que é correto. Eu acho que é isso que tem que fazer. Se vai ter oposição, todo governo vai ter oposição. Se não tiver linha, se não tiver estratégia e não segui-la, bom, você aí está perdido de antemão, né? Qual é o nosso problema agora? Agora é o vírus. Depois é o crescimento da economia para dar emprego. Aí vai precisar de estabilidade, né? Mas agora é o vírus. Então vamos dar toda a força ao vírus. Vamos tirar o Mandetta, que é o homem que representa a luta contra o vírus. É suicídio. Eu não acredito que ele faça isso também, não. Acho que seria uma insensatez, além de qualquer limite. Eu sei que os seres humanos não têm limite. Quando querem fazer bobagem, fazem. Mas eu não acredito que ele vá fazer isso. Eu acredito que outras forças vão ponderar junto a ele, no sentido de ser mais sensato. E nós precisamos de coesão. Esse é um momento que, às vezes, a coesão é uma mistificação, é para enganar o povo. Nesse momento, não é para enganar o povo. Sem coesão, nós não vamos sair do buraco. E o buraco está crescendo. Olha, me perguntaram ontem na Folha de São Paulo, da coluna Painel, o que eu achava dessa crise. Eu acho essa crise interessante. Não é? O que nós temos aí é um vírus que separa. A pior coisa desse vírus, além dele ser mortal e se propagar numa velocidade enorme, não é a separação. Separação do pai com o filho de mais idade, do avô com o neto. É o vírus da separação, o vírus que separa sentimentos. Mas, por incrível que pareça, o mesmo vírus que separa une, de repente, o Lula ao Dória, coisa que eu nunca pensei que fosse ver isso na minha vida. Eu, sinceramente, presidente, nunca pensei que ia haver Lula-Dória, como estão dizendo aí. Mas se for para o bem comum contra o vírus e não contra o Bolsonaro, eu acho que até vale, né? Aquilo que o senhor falou, que se pregue o consenso, não? Cara, eu concordo com você. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que não é hora de estar fazendo fosquinha um contra o outro. O momento é muito aflitivo. Você diz que esse vírus é terrível, porque separa pessoas. É verdade. Ainda bem que eu tenho mulher, estou casado, né? E há muitos anos já, mais de 10. Então, isso dá um certo conforto. Mas meus filhos moram no Rio ou em Brasília. Eu tenho netos que pegaram coronavírus, eu fico aflito aqui. Quer dizer, separa de qualquer maneira. Você fica aqui com o coração na mão o tempo todo, né? E isso que o vírus ainda não chegou nas camadas mais pobres. Isso que é a minha preocupação maior. O Brasil tem muita desigualdade. Quando esse vírus entrar para valer, vai ser muita mortandade. Tomara que a gente pare antes de chegar lá, né? E por isso, para isso, eu acho que todos devemos dar as mãos. Não é dar as mãos para a política, não é para manter o Bolsonaro, para eleger Lula, para eleger alguém do PSDB, não importa. Esse não é o momento para isso. O momento é pensar como é que nós, como nação, vamos ultrapassar essas dificuldades e vamos ter um mínimo de eficácia que os chineses tiveram, como seja dito a eles, né, para segurar esse mal na raiz. E a mídia tem ajudado muito, muito, porque explicando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Todo mundo já sabe, mais ou menos, os cuidados elementares que tem que ser tomados. Às vezes não consegue. Você mora numa favela, tem 15 pessoas na mesma casa. Você não tem como separar. É uma tragédia. Não tem esgoto, é uma outra tragédia. A água é ruim, é outra tragédia. Enfim, isso é que nós temos que sair dessa crise, entender isso. O Brasil não pode suportar tanta desigualdade como nós estamos criando, né? Nós já superamos algumas dificuldades. Eu nasci há muitos anos, vi o Brasil mais pobre. O Brasil não está piorando, mas ainda tem muito lado ruim. Nós temos que concentrar nossos esforços para melhorar a situação de vida das pessoas. Vai resolver o vírus? Não vai. Está a Europa, Nova York, tudo como o vírus está atacando. Mas dá mais condições para as pessoas resistirem às crises, né? E eu acho também, e aí entra a coisa política, a questão política, nessa hora tem que ter confiança, você tem que se unir, não tem que fazer buraco para separar. Eu acho muito ruim quando eu ouço, às vezes, da parte de pessoas que têm influência no Brasil, posições de desagregar. Toda hora, esse não, aquele sim, não sei. Que isso? E nessa hora nós estamos todos no mesmo barco. E o barco não é nem nacional, é a humanidade. O barco é mais amplo do que pensar só no Brasil. Está todo mundo aí preocupado com razão. O que vai ser do futuro dessa humanidade? Nós não somos capazes de lidar com uma coisa invisível, que é esse coronavírus, né? Eu pensei bastante sobre esses últimos tempos, que eu não tenho o que fazer, tenho que pensar. Só o que eu vejo de parecido. Eu me lembro da crise do apagão aqui, que foi chata para mim. Eu era presidente, aquilo foi para mim surpreendente. E o que nós fizemos? Falamos com o país.
pedimos apoio. Dividimos a responsabilidade, pedimos apoio, as pessoas ajudaram, não sei o quê. Temos a cara a bater e o Pedro Parente foi o herói naquele momento. E eu ia tirar o Pedro Parente por isso? Imagine. Né? Bom, o momento que eu me lembro assim, eu não me lembro da gripe espanhola, que era famosa, que meus pais falavam muito, que eu não era nascido, mas foi a guerra. A guerra foi um momento difícil, eu me lembro que eu era criança, mas meu pai era general. 40 milhões de mortos. 40 milhões de mortos. E o morto que vem, você não sabe de onde. No Brasil nós não tínhamos diretamente, mas aqui havia ensaio de bombardeio antiaéreo, aqui em São Paulo. Né? A sirene tocava. Eu ia de manhã no Rio já, eu ia de manhã cedo à Baía de Guanabara com meu pai, o Cais do Porto, para levar, as embarcações iam armadas para levar comida para o Nordeste, e os aviões Catarina voavam em cima. E nós usávamos máscara contra gases asfixiantes. Não precisava, mas era uma espécie de preparação para a eventualidade da guerra. A guerra é uma tragédia semelhante, ou pior, talvez seja até pior, né? Porque você não tem, a previsibilidade é menor ainda na guerra. De onde é que vem a bomba? Vai cair aonde? Aqui ou ali? Não se sabe, né? Mas são coisas desse tipo. Na guerra, você acha que você vai criar dificuldades como ministro da guerra? Só se você for maluco. Presidente, o senhor já enfrentou várias crises, né? Essa eu tenho a impressão que é a maior crise depois da Segunda Guerra Mundial. A outra foi a gripe espanhola no século passado, que levou muito mais vidas, mas há estudo, eu tenho até o livro aqui na minha frente que eu estou repassando, eu comprei, não sei porque eu comprei esse livro no aeroporto e para me entreter no avião, li algumas palavras e dormi há muito tempo atrás. E agora fui pegar aqui na minha prateleira, não é uma biblioteca nem próxima daquela que o senhor tem. Não é? Eu me lembro um encontro que eu tive com o presidente Fernando Henrique, lá no Palácio, que eu fui fazer uma entrevista. Primeiro foi interessante que o presidente falou assim: o Datena, estou meio nervoso. Eu falei, pô, presidente, se o senhor está nervoso, o presidente, o senhor imagina eu como é que eu estou aqui. Estou me borrando e tal. Mas antes, nós tivemos uma conversa, não é? E eu comecei a citar alguns autores e tal. O presidente, muito que educadamente, que o presidente culturalmente é fantástico, intelectual. Deu aula em Paris, é um intelectual. Mas eu comecei a citar autores e tal para passar a impressão de que, olha, eu sou um cara estudado. O presidente, com muito carinho, lá na frente, falou assim, olha, é interessante que eu prefiro ouvir as pessoas mais simples, que às vezes as pessoas mais simples têm coisas mais importantes a dizer do que grandes líderes que citaram grandes frases. Foi uma forma do presidente corrigir meu rumo e eu nunca mais fiz isso com ninguém. Né? Mas presidente... Meu pai tinha uma frase que ele dizia sempre, eu me lembro bem, dizia assim: os que leem sabem muito, os que veem às vezes sabem mais. Observar mais. E outra coisa que eu aprendi com o senhor é não usar a pauta. Um dia eu levei um papelzinho lá para entrevistar o senhor, aí eu não usei o papel. Né? Inclusive, a contragosto do Mitre, que tinha algumas perguntas ali, o Mitre sempre me orientou muito bem, para mim é o maior jornalista do Brasil, e no final eu falei assim, bom, Mitre, você vai me desculpar, mas eu não vou usar essa pauta aqui hoje, já usei várias vezes, porque está fluindo tão bem o papo. Aí o presidente me contou que quando ele dava aula, ele seguia um determinado roteiro, aí de repente ele falou, não quero mais, eu vou dar aula do jeito que eu sei, com o meu conhecimento, sem ficar preso naquela pauta que eu falei agora há pouco. Porque o cara não presta atenção no que o sujeito está respondendo. Ele quer adequar a resposta de quem está sendo entrevistado ao que ele preparou antes. Não dá certo, não dá certo. Até hoje, quando vou fazer palestra, eu não leio nada por escrito. Esse negócio de projetar na tela o que você vai falar não é comigo. Eu falo, eu acho que perde a espontaneidade. É claro que você tem que ter algum conhecimento, você tem que saber o que vai falar, mais ou menos. Mas tem que improvisar um pouco, senão fica muito chato. Eu prefiro ficar solto. Para encerrar, presidente, e dizendo que foi realmente um prazer conversar com o senhor, mas o programa está no fim, se não conversarei com o senhor o dia inteiro. É um prazer, uma honra falar com o senhor. Obrigado. Mas o detalhe é o seguinte, se o senhor enfrentou várias crises, é a pergunta que eu ia colocando. É possível que nessa crise abissal que o mundo está passando, o Brasil consiga enxergar a luz no fim do túnel lá na frente, depois que a gente passar
pelo pior? É possível que um país que já enfrentava dificuldade, enfrentou a sua maior recessão de todos os tempos, o ano passado, vinha saindo dessa recessão, faz uma reforma da Previdência para economizar uma grana para não quebrar o país. É possível que a gente saia dessa crise de uma forma positiva, ou vai haver muito sofrimento e um país emergente como o nosso, que vinha de uma recessão se recuperando, pode realmente enfrentar dificuldades imensas como nunca enfrentamos em tempos modernos, presidente? Veja, eu quero ser bastante realista e otimista, não há contradição entre ser realista e manter uma certa esperança. Vamos enfrentar dificuldades, já estamos enfrentando dificuldades, mas nós temos condições. O que vai acontecer com o mundo depois do coronavírus? Provavelmente vamos voltar, vai fechar um pouco mais. Eu vejo que lá nos Estados Unidos, ontem houve um debate interessante na minha fundação, havia um americano e havia um ex-embaixador do Brasil na China, o Caramuru, e estavam vendo as percepções diferentes, né? Os americanos têm medo de que a China vá ficar mais agressiva. Os que conhecem a China acham que não, que a China tira proveito do fato de não ser agressiva. Não sei o que vai acontecer, é difícil saber, mas vai acontecer. Haverá um depois da crise. Qual é a vantagem que o Brasil tem e aprendeu duramente de novo agora? Nós temos condições de produzir muita coisa. Nós não produzimos ainda, porque não quisemos, o equipamento médico necessário para enfrentar essa tragédia toda. Nós vamos sentir necessidade. Sentimos agora. Os americanos tomaram da China o que viria para nós, né, de questão para proteger o rosto, etc, etc. Coisas simples de fazer. Nós podemos fazer. Nós vamos precisar ser um pouco mais cautelosos no tipo de desenvolvimento. Como se costuma dizer, quando vem crise, Lord Keynes passa a ter razão. Contra toda a ortodoxia. A ortodoxia é primeiro controle fiscal, não sei o quê, e o Keynes tem que fazer obra pública para dar emprego. Bom, nós vamos passar por um período, depois da crise, que o governo vai ter que gastar dinheiro que não tem, vai se endividar. Por consequência, se nós não quisermos morrer parados, nós vamos ter que aumentar a dívida. Não é uma boa situação. E também não pode gastar a la louca, tem que gastar para aquilo que produz, tem que dar para dar emprego e dar bons resultados para as pessoas. Eu acho que vai ser isso, não acho que o Brasil vai ficar numa situação desesperadora. Há a condição de nós também agora, durante a crise, não termos uma atitude ingênua de optar prematuramente por um lado. Essa crise pega os dois lados. Os nossos interesses estão nos dois lados. Temos interesse nos Estados Unidos? Temos. Nós somos um país ocidental, nós amamos a liberdade, nós somos mais individualistas. Os chineses não são assim. Mas nós precisamos vender soja para quem? Para os chineses. Nós precisamos comprar máquinas de quem? Dos chineses e dos americanos. Quer dizer, é preciso ter equilíbrio. É preciso não fazer escolhas precipitadas que fechem o futuro. Tem que ver que no futuro, esses dois países que estão disputando quem é o maior, quem é o melhor, vão continuar oferecendo ou negando aquilo que interessa a eles. E nós temos que saber o que nos interessa. É um momento de, ao mesmo tempo que nos unirmos e sabemos que somos integrados ao mundo, temos também que puxar para o nosso lado. É um momento que você precisa ter mais noção do interesse nacional. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental, não é fácil, mas tem que ser. Vai ser, eu espero. Presidente, foi uma honra, um prazer e que Deus nos ajude. Um abraço grande. Que assim seja. Um abração.